Olá, eu sou o professor Jocilei e hoje nós vamos falar sobre as principais funções, as principais reações inorgânicas. Reações químicas são fenômenos químicos que ocorrem quando substâncias inorgânicas são colocadas em um mesmo recipiente, o que gera substâncias diferentes das que foram utilizadas como reagentes. Ou seja, eu tenho substâncias que eu vou juntar no mesmo recipiente e essas substâncias elas vão reagir produzindo outras completamente diferentes daquelas que nós colocamos junto. As substâncias que rotineiramente participam como reagentes de uma reação inorgânica podem ser ácidos, bases, sais, óxidos, podem ser carbetos, hidretos, sulfetos, dentre outras substâncias. No entanto, nós podemos classificar essas reações químicas a partir das quantidades de reagentes que são colocados juntos e da quantidade de produtos que são produzidos a partir dessas reações. Essa classificação se dá de 4 formas, ou em 4 tipos. Então, primeiro nós temos reações de síntese ou adição, reações de análise ou decomposição, reação de simples troca ou oxirredução e reação de dupla troca ou metátese. Vamos agora dar uma olhada em cada uma dessas reações que ocorrem espontaneamente quando reagentes são colocados juntos ou eles acontecem por algum fator, algum fenômeno. Primeiro, vamos falar das reações de síntese ou adição. Reação de síntese ou adição é aquela que 2 ou mais reagentes formam um único produto. É muito simples de você lembrar. Reação de adição, eu tenho 2 reagentes que vão reagir entre si, formando um único produto. Genericamente, é como se eu tivesse uma reação A, ou seja, uma substância A, mais uma substância B, formando um produto C. Um exemplo que se pode dar aqui, nesse caso, seria o da síntese da amônia. A amônia que é o NH3. A síntese da amônia, ela se dá pela reação química entre o gás hidrogênio e o gás nitrogênio. Veja só a demonstração. Nós temos 3 moléculas de hidrogênio gasoso, nós temos uma molécula de nitrogênio gasoso, formando 2 moléculas de amônia. Então, nesse caso, a síntese da amônia ocorre tendo-se o quê? 2 reagentes formando apenas um produto. Esse exemplo que eu estou te dando é uma síntese total, porque ambos os reagentes são substâncias simples. No caso de pelo menos um reagente ser composto, a síntese será parcial. Como no caso abaixo, eu tenho aí óxido de cálcio, como você vê no exemplo, reagindo com uma molécula de água. E eu produzo então hidróxido de cálcio. Então nós estamos falando das reações de síntese ou adição. O segundo caso são as reações de análise ou decomposição. Nesse caso, por meio de um único reagente, são obtidos 2 ou mais produtos. Veja, lá na síntese eu tinha 2 reagentes formando um produto. Agora, na minha decomposição, eu tenho um reagente formando 2 ou mais produtos. Nesse caso, eu posso te exemplificar falando do carbonato de cálcio. Quando o carbonato de cálcio ele é aquecido, ele se decompõe originando óxido de cálcio, como você vê na figura, e dióxido de carbono. Então nós temos aí 2 substâncias que foram originadas da decomposição de apenas uma. Quando o meio usado nessa decomposição for o calor, nós vamos dizer que essa é uma reação chamada pirólise. Piro, calor, né? Aquecimento. Quando o meio usado for a luz, aí nós teremos, né, uma fotólise. A fotólise, como exemplo, eu poderia falar aqui da fotossíntese. Né? Ocorre uma fotólise, a planta ela consegue absorver água e ali a clorofila faz todo um processamento bioquímico na planta, fotólise, fazendo com que ela consiga produzir o seu próprio alimento. E quando o meio utilizado for a eletricidade, aí essa reação ela será chamada de eletrólise. Então nós estamos aí observando
reações de análise, em que um reagente formam dois ou mais produtos. O terceiro caso, nós temos as reações ou reação de simples troca ou de oxirredução. Quando eu falo de oxirredução, já me vem à mente o estudo das pilhas. Quando você estuda as pilhas, você tem ali reações de oxirredução. Quer dizer, parte sofre oxidação, parte sofre redução. Nessas reações, uma substância simples reage com uma substância composta, originando uma nova substância simples e uma nova substância composta pelo deslocamento entre os elementos. Genericamente, como você pode ver no vídeo, nós temos aí um exemplo. Uma substância simples, A, reage com uma substância composta, XY. Quando ocorre a reação química, eu vou originar uma substância composta, AX, mais uma substância simples, Y. Ou seja, uma substância simples reagindo com uma substância composta vai produzir outra substância simples e outra substância composta. Aí eu tenho um exemplo muito interessante para te mostrar. Olha só, eu tenho uma lâmina de zinco mergulhada numa solução de sulfato de cobre. O sulfato de cobre de cor azul, azul intenso. A lâmina de zinco, em meio a essa solução, vai passando-se o tempo, nota-se que a solução de sulfato de cobre azul vai ficando com um azul menos intenso. Por quê? Porque ocorre uma deposição do cobre sobre a lâmina de zinco. Podemos representar segundo a reação química abaixo. Veja, eu tenho zinco, que é a lâmina, reagindo com a solução de sulfato de cobre, produzindo como produtos sulfato de zinco mais o cobre. Ok? Então, esse é um exemplo de reação de simples troca ou de oxirredução. No quarto caso, nós temos a reação de dupla troca ou metátese. Dupla troca ou metátese. Neste caso, duas substâncias compostas reagem entre si, originando outras duas substâncias compostas diferentes. Eu chamo de metátese porque os átomos ou grupos de átomos dos elementos das substâncias reagentes, eles são trocados. Ou seja, o cátion da primeira substância vai reagir com o ânion da segunda substância. O cátion da segunda substância vai reagir com o ânion da primeira. E aí eu vou formar, então, um produto que vai conter duas outras substâncias compostas diferentes daquelas que foram colocadas inicialmente. Um exemplo muito prático desse tipo de reação são as reações de neutralização. Eu tenho um exemplo para você no vídeo que você pode observar. A base hidróxido de sódio reage com o ácido clorídrico, neutralizando-se formando um sal, que é o cloreto de sódio, o NaCl, e água como produtos. Veja aí como ficam então as moléculas. Então, nesse caso, eu tenho uma reação de neutralização, que é um exemplo de reação de dupla troca ou metátese. Vamos exercitar um pouquinho para a gente ver se nós compreendemos essa demonstração das reações inorgânicas? Primeiro caso aqui que nós temos para poder analisar. Veja, considerando as reações químicas abaixo, aí eu tenho reação 1, reação 2, reação 3. Pode-se dizer que... Então, você pode analisar cada uma passo a passo e aí encontrar a resposta correta. Veja, no primeiro caso, nós temos o carbonato de cálcio que vai se decompor formando óxido de cálcio mais dióxido de carbono. Então, nesse caso aí, eu tenho uma reação de análise ou decomposição, direto. Vamos analisar cada uma aqui e você depois vai me dizer qual é a resposta correta. No segundo caso, eu tenho uma reação química entre o nitrato de prata mais o cloreto de sódio, formando o cloreto de prata mais o nitrato de sódio. Veja, eu tenho duas substâncias compostas no reagente, originando outras duas substâncias compostas no produto, né? Formando duas substâncias compostas no produto. Isso é o quê? É uma reação de dupla troca. E no terceiro caso, eu tenho um outro exemplo de reação de
Decomposição. Eu tenho o clorato de potássio, que vai formar o cloreto de potássio mais o gás oxigênio. Então, nesse caso, pode-se dizer que a resposta correta vai ser a letra E. Nós temos aí a reação 3 é de decomposição. Ok? Depois você pode voltar e dar uma olhada novamente nos conceitos, caso tenha ficado alguma coisa que ficou faltando para sua compreensão. Ok, no segundo caso do nosso exemplo, nós temos outras duas reações para serem observadas. Veja, observa as reações 1 e 2 abaixo. Eu tenho a amônia reagindo com o ácido clorídrico, formando cloreto de amônio. E no segundo caso, nós temos aí o óxido de mercúrio, formando o mercúrio mais o oxigênio. Será possível afirmarmos que 1 e 2 são, respectivamente, reações de... Vamos olhar rapidinho? No primeiro caso, eu tenho aí 2 reagentes formando apenas um produto. Então, nós temos uma reação de adição. No segundo caso, eu tenho uma substância no reagente formando 2 substâncias no produto. Então, nesse caso, a minha reação 1 é uma reação de síntese, uma reação de adição, e a minha reação 2 é uma reação de análise ou decomposição. Então, a resposta correta aí é a letra A. Gente, vamos então fazer aqui uma retomada daquilo que nós vimos nesta aula sobre as reações inorgânicas. Vimos que elas são classificadas de acordo com a quantidade de reagentes que reagem e a quantidade de produtos que são formados ali. Então, no primeiro caso, nós vimos reações de síntese ou adição. Ocorrem quando 2 ou mais substâncias reagem, produzindo uma única substância mais complexa no produto. Vimos as reações de análise ou de decomposição. Ocorrem quando uma substância se divide em 2 ou mais substâncias de estruturas mais simples. Terceiro caso, reações de simples troca ou de oxirredução ocorrem quando uma substância simples reage com uma substância composta e desloca desta última uma nova substância simples. E por fim, nós vimos as reações de dupla troca ou metátese, ou seja, 2 substâncias compostas reagem entre si, formando outras 2 substâncias compostas no produto final. Bom, fica para você então, em casa, dar uma olhada aí numa lista de exercícios que eu deixei para você, não é, com resolução, com gabarito, direitinho, para você fazer aí as comparações entre esses 4 tipos de reações inorgânicas e também um vídeo de revisão sobre as reações inorgânicas que pode ser acessado no YouTube, conforme está o link aí para você. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem bastante essa videoaula e que possa ser um disparador para o seu conhecimento sobre esse assunto. Quando se fala de reações inorgânicas, é muito bacana porque você traz conhecimento das funções inorgânicas. E aí você vai embarcar nesse conhecimento que é muito bacana. Um grande abraço e até a próxima aula.